Para de ser sonhador, Bernard. Metodologias ativas só funcionam na Finlândia. Eu já ouvi isso em alguns casos, falando um pouquinho sobre metodologias ativas, principalmente quando eu falo de aprendizado baseado em fenômenos. Agora, a gente tem uma oportunidade clara de vocês experimentarem o aprendizado baseado em fenômenos usando o fenômeno do coronavírus, do Covid-19. E essa é muita proposta. Pensando nisso, eu criei algumas dicas, algumas ideias de correlacionar a sua área de conhecimento com o fenômeno que nós estamos vivenciando. Vamos lá para as dicas. Primeira delas relacionada à parte de português. Você pode propor para o seu aluno uma tarefa de House of Corona, aproveitando ali o trocadilho com a série House of Cards, onde ele vai ser um chefe de Estado e ele vai ter que fazer o comunicado escrito através de uma redação, seja ele verbal, não verbal, ali muito numa imagem, seja ele através de um vídeo, você vai escolher. E a proposta que você vai ter para o seu aluno é criar esse conteúdo sendo um chefe de Estado para comunicar para todo o povo. Continuando no caminho, das sugestões, vamos olhar agora mais para matemática. E aí eu peguei um pouco do trocadilho, afinal comunicação é tudo, ali do The Big Bang Theory, a série, onde eu criei o The Big Corona Theory, onde os alunos podem analisar dados estatísticos, gráficos e números regionais. Eles podem trabalhar aqui, a probabilidade de se ter o vírus em determinada região, como é que vai ser a progressão do vírus. Então você pode aplicar progressão geométrica, progressão aritmética. Você pode envolver diversos conteúdos correlacionados à matemática. Quando a gente olha para a geografia, a ideia que eu trouxe foi muito numa pegada do War Covid-19. Imagina se você pede para eles mapearem ao longo pegando o mapa realmente do mundo, ao longo do crescimento de semanas, e aí você pode pegar de uma forma cronológica, como é que foi o crescimento do Covid-19 e como é que foi esse ganho de cada um dos estados, cada um dos países, e correlacionar isso com a fauna, com a flora, com o clima, com as regiões. Como é que foi esse avanço do vírus, no movimento, como se a gente estivesse jogando realmente o War. E se você correlacionar, por exemplo, até com uma aula gamificada, você pode pedir para eles criarem, um jogo War Covid-19. Agora, falando um pouco sobre a parte histórica, a gente já teve outras pragas e outros movimentos como esse que nós estamos vivenciando. Você pode correlacionar essas pragas históricas para que eles possam identificar processos similares, comportamentos de chefes de Estado, pode ver, pode correlacionar muito como é que o povo lidou com isso naquela época. E aí muito eu trouxe o trocadilho da Guerra Corona Fria. Se você for um professor, por exemplo, de idioma, você pode pedir para eles simplesmente pegarem notícias, praticarem muito numa tradução e ver as diferentes formas, diferentes formatos que cada um dos países, por uma ideia política e de centralização de comunicação, estão falando sobre o corona e criar um noticiário, o Corona News Now, aproveitando ali a sigla da CNN. Se você for um professor, por exemplo, de literatura, você pode trazer com eles, correlacionando muito do codel do corona, trazer palavras-chave, usar diferentes modelos literários e aplicar para que eles produzam algum conteúdo, ou até análises literárias de conteúdos que estão sendo produzidos. Eu não sei se vocês sabem, já tem diferentes músicas criadas, sejam músicas brincando sobre o assunto, sejam músicas de alerta, em diferentes ritmos. Cara, isso é literatura viva, isso é literatura praticada, onde a gente está vivenciando esse momento literário. E aí, por último, não menos importante, se você é uma professora ou um professor de ciências, aqui eu trouxe muito de uma dúvida. Por que o álcool em gel combate principalmente a contaminação do vírus? Explicar ali o porquê o álcool em gel reduz a camada lipídica, aquela coisa toda que vocês já sabem. Por que pessoas de grupo de risco são as mais que demandam uma atenção maior? Por que uma pessoa com diabetes tem mais chance de ser contaminada e de ter o corona de uma forma letal e tudo mais? E, além disso, como é que funciona esse processo de contaminação do vírus mesmo? Envolvendo mais com a pegada do CSI, sabe? Então é muito isso que eu quis trazer para vocês de algumas dicas. E a mais ousada de todas, a que eu mais acho interessante, é Bernard, e se eu quiser colocar como um todo um desafio interdisciplinar?
Cara, o aprendizado baseado em fenômenos é um dos mais utilizados para trazer essa interdisciplinaridade. Por isso que a Finlândia se destaca, né, com pontuações elevadas na prova do PISA. Né? Quando você traz essa visão interdisciplinar, e é uma vivência que a gente tem, eu lembro muito de um professor meu, quando eu estava na sexta série, que ele dizia que o mundo acontecia tudo ao mesmo tempo, e nós segmentávamos em história, geografia, português, matemática, só para facilitar a interpretação de cada um e as áreas do conhecimento e trazer um pouco mais de velocidade para o que a gente estava aprendendo. E aí, o que eu acho que funciona bastante essa metodologia, se vocês quiserem aplicar correlacionando cada uma dessas áreas no desafio interdisciplinar, é muito a prática do storytelling. O storytelling é a arte de contar histórias. E existem 3 modelos clássicos de storytelling. Você pode simplesmente fazer uma análise contando essa história com blocos. Então você pode pedir para os seus alunos para eles identificarem quais são os blocos de cada uma dessas áreas e interligar esses pontos contando uma história. Você pode, por exemplo, pedir que a partir da análise que ele faça geográfica, ele correlacione as pragas históricas, eles vejam a parte estatística de crescimento, eles criam um comunicado no final, eles correlacionam com todas as áreas. É possível fazer isso com a técnica de storytelling em blocos. Outra forma de você aplicar o storytelling é usando a linha do tempo. Então você pode fazer uma análise gráfica desde o primeiro caso de coronavírus e como que ele foi se desenvolvendo até hoje. E a partir disso você trazer cada um desses aspectos aqui correlacionados. E por último, não menos importante, a gente tem uma técnica de storytelling que é o que a gente chama de jornada do herói, onde todas as coisas começam de uma forma um pouco mais difícil, a gente começa contando uma história através da dor, do problema, e é muito do que a gente está vivenciando, do que a gente está passando, né, para criar pontos de contato e chamar a atenção da pessoa que você está contando a história, e aí no final surge uma solução, né? Então no final tudo fica bem, sabe? É o que a gente chama de jornada do herói. E aí a gente pode aqui muito caminhar na jornada do herói, olha, vejam os fatos que são tristes e que estão correlacionados a esse movimento do Covid-19 e proponha soluções de vocês, alunos, o que vocês acham que são soluções para combater esse processo. E conte isso na narrativa de um storytelling, Jornada do Herói. Gente, aqui são um dos pontos que eu pensei. É óbvio que vocês têm um domínio muito maior do que o meu, até aplicado à sua área de conhecimento, né? Então, assim, a ideia são alguns pontos, algumas dicas e que vocês podem aprofundar, com certeza, na área de vocês, até para uma relação onde vocês consigam correlacionar o Covid-19 com qualquer outra área de conhecimento que seja do seu interesse.